Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. Que momento especial esse de estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra. Hoje continuaremos a observar o que a Bíblia ensina sobre casamento e família. Continuando a falar sobre o que pode interferir na comunicação no casamento, veremos os fatores psicológicos e a interferência deles na comunicação do casal. Na lista que foi feita a partir dos problemas que os casais enfrentam, aparecem muitas coisas. Se o seu parceiro está deprimido ou é muito nervoso, como eu era no início do meu casamento, a comunicação entre vocês ficará prejudicada. Um dos parceiros pode projetar no outro a raiva que tem de si mesmo. Lemos na Bíblia que isso foi o que aconteceu com Caim. Quando Deus disse que não aceitava Caim nem sua oferta, Caim se enfureceu, foi para o campo e bateu em Abel até que ele morresse. Por que Caim fez isso com Abel, se Abel não tinha feito nada para ele, hein? Caim estava com raiva de si mesmo e projetou sua raiva em Abel. Por isso, quando Deus perguntou a ele, por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Muitas pessoas vivem batendo nos Abels que encontram pela frente porque projetam nos outros a raiva que têm de si mesmos. Se seu cônjuge é uma pessoa assim, a comunicação do seu casamento pode estar sendo prejudicada. É muito difícil manter uma boa comunicação no casamento se um dos parceiros é inseguro, prevenido ou se sente ameaçado. Essa raiva de si mesmo pode chegar ao autodesprezo, e o autodesprezo é a autodestruição. Um exemplo disso é o alcoolismo. Essa autodestruição promovida pelo álcool geralmente tem sua raiz na raiva e no desprezo que a pessoa sente de si mesma. Há muito tempo que estudo a família e alguns aspectos da natureza humana me intrigam muito. Aquelas pessoas autodestrutivas chegam a ofender aqueles que tentam se aproximar e ser seus amigos. Depois que a pessoa se afasta, eles dizem, tá vendo só? Mais um aí que acha que eu não tenho valor nenhum. Já conheci algumas pessoas assim. Uma vez conheci uma senhora e fiz um trato com Deus que iria ser persistente em amá-la. Até que me saí bem por uns 2 anos. Eu era o único amigo que ela tinha, mas aí ela fez com que me afastasse dela quando falou coisas muito sérias a respeito de um grande amigo meu. Fiquei bravo com ela e disse, nada do que você está dizendo é verdade. Isso foi a gota d'água para que ela explodisse. Tivemos que voltar para a igreja no mesmo carro, cada um olhando para um lado. Um desastre. E a única coisa que ela disse foi, viu, você também não gosta de mim. Se você tem esse tipo de problema com seu cônjuge, se enfrenta essa paranoia e detecta esses problemas psicológicos, então vocês precisam de ajuda. A relação de vocês estará prejudicada até que a pessoa busque ajuda. A parceria fica doente quando um dos parceiros está doente. Existem alguns trechos na Bíblia que poderão ajudar você a conviver com uma pessoa com esse tipo de problema. Ouça esses conselhos que o apóstolo Paulo deu em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2.
Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pode ser que você esteja casado com uma dessas pessoas difíceis de se conviver. Ela foi aprisionada por Satanás e você não consegue libertá-la. Só Deus consegue. O que você pode fazer é manter o fruto do Espírito mencionado nesse texto: amabilidade, mansidão e paciência. O fruto do Espírito através do qual você vai deixar a porta aberta para Deus agir e fechada para o diabo. Assim você poderá falar e será ouvido, e a verdade libertará seu cônjuge. Se você toma a atitude de ajudar, você tem que dizer: eu não posso, mas ele pode. Deus dará a outra pessoa o espírito do arrependimento que a levará ao conhecimento da verdade. Seu parceiro precisa conhecer a verdade. Quando isso acontecer, Deus lhe dará o espírito de arrependimento. Então ele vai aceitar, será liberto das garras do inimigo. O problema é sério, e é assim que você o combate, mantendo o fruto do Espírito e deixando Deus trabalhar através de você. É assim que seu parceiro será liberto das garras do inimigo. É assim que você deve agir com alguém que tem problemas psicológicos que prejudicam a comunicação entre vocês. Outra estratégia é fazer a oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Se Jesus fez esta oração por seus inimigos, você não acha que pode orar assim pelo seu cônjuge? Se ele está passando por problemas e não sabe o que está fazendo, essa oração fará maravilhas. Se seu marido acha que é Napoleão, não recorra aos velhos livros de história para provar o contrário. Não vai ser assim que você resolverá um problema desse tipo. Há várias passagens na Bíblia que nos mostram como agir. Você deve se lembrar que o problema na relação pode ser você. Por isso você deve ouvir o conselho de Jesus em Mateus, nos primeiros 5 versículos do capítulo 7. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Paulo dá outro conselho em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará a si mesmo quanto aos que o ouvem. Também podemos aplicar este versículo ao casamento. Se você anda na palavra e a pratica, experimentará a salvação e poderá ser um veículo de salvação para essa pessoa difícil com quem você vive. Concluindo, eu gostaria de falar sobre comunicação na família. Voltaremos a abordar este assunto quando estudarmos a criação de filhos. Se você já tem filhos, o fator comunicação vai além do casal. Há certas considerações que devem ser feitas. Em nossa família, por exemplo, precisamos estabelecer certos padrões de comunicação e priorizar tempo para isso. Uma família tem a comunicação entre o marido e a mulher, e essa é uma combinação de comunicação. Temos também a combinação pai e mãe, que é o conselho administrativo da família. Minha esposa e eu costumávamos sair sozinhos para jantar e tudo ia muito bem, até que começávamos a falar das crianças e acabávamos discutindo. E aí víamos que tínhamos transformado nosso tempo de marido e mulher e o momento de pai e mãe no momento de reunião de diretoria. Os dois tipos de combinação de comunicação não devem ser misturados. Outra combinação é pais e filhos. Houve momentos em que senti necessidade de reunir só eu e meus filhos, sem a mãe deles por perto, principalmente quando eles não a estavam tratando como deveriam ou estavam insatisfeitos com alguma coisa. Era um tempo meu com eles, para que eles se abrissem e falassem o que quisessem. O mesmo se aplica à mãe. Ela também deve ter momentos a sós com os filhos, sem o pai. Os filhos são diferentes um do outro. Por isso, eu também separava um tempo a sós com cada um deles e encorajava minha esposa a fazer o mesmo. Depois separávamos um tempo com todos os filhos juntos, sem nós, os pais. Nossa casa é comprida e tem um corredor com várias portas, como um navio. Eles se reuniam em um dos quartos, em uma ponta do corredor, enquanto nós dormíamos sossegados em nosso quarto. Tínhamos aquele momento com eles e depois adorávamos vê-los juntos, sem nós. Cada um deles juntos formava então uma outra combinação
irmão como irmão. Entretanto, a combinação mais importante de todas é a primeira, marido e mulher. Sei que isso pode ser discutível, mas eu tenho pelo menos 2 razões para dizer que essa combinação de comunicação marido e mulher é a mais importante. Eu vou dizer por quê. Você já ouviu a história de um homem que perguntou: como você conta para sua mulher que convidou seu chefe e alguns colegas do trabalho para jantar? E o outro respondeu com a pergunta: como os porcos espinhos se abraçam? Com muito cuidado. Então eu conto para ela com cuidado. E você sabe como os porcos espinhos se abraçam? Já disseram que é quando está frio à noite, quando eles querem se esquentar? Eles precisam tomar cuidado para que um não espete o outro. É assim com a comunicação. A comunicação é um processo de enviar e receber. Não consiste apenas no envio, mas também em como é recebida. Muitas vezes é preciso ter coragem para se comunicar, porque você pode se espetar. Você precisa escolher entre se afastar ou talvez arriscar e se aproximar, e então ser espetado. Podemos dividir o curso normal da vida em 3 partes. Como uma torta, passamos 1/3 da vida sendo cuidados pelos nossos pais. Outro terço, passamos cuidando de nossos filhos junto com o nosso cônjuge. E depois, há mais 1/3 que passamos quando o nosso ninho já está vazio. Isso quer dizer que você passará 2/3 da sua vida com seu cônjuge. Portanto, a combinação de comunicação que você mais precisa trabalhar é a de marido e mulher. Essa combinação continuará mesmo depois que os filhos se forem. Essa combinação é a mais importante porque ela pode prejudicar todas as outras. Muitos casais cometem o erro de colocar seus filhos em primeiro lugar. A palavra-chave do casamento é cumplicidade. Em um acordo que fazemos juntos, colocamos nossos filhos em primeiro lugar. Minha mulher sempre disse que eu poderia gastar um determinado tempo com meus filhos e se ela tivesse disposição e ânimo no final do dia, eu não me importava que ela fizesse o mesmo. Tínhamos um acordo a respeito disso, mas pode ser perigoso se você negligenciar o relacionamento com seu cônjuge enquanto seus filhos estão crescendo. Sabe, isso acontece muito. Quando seu ninho ficar vazio e um olhar para o outro, vão perceber que o casamento acabou. Você se espantaria se soubesse o número de casamentos que acabam quando o ninho se esvaziou, porque o casal não trabalhou o relacionamento e sempre colocou os filhos em primeiro lugar. Sempre foram os filhos e os filhos. E agora que os filhos se foram, o casal não tem mais um relacionamento. É por isso que é muito importante trabalhar o casamento. E nós já dissemos desde o começo, a comunicação fornece a ferramenta necessária para você trabalhar o casamento. Por isso você deve centralizar-se na comunicação. É muito difícil fortalecer esses elos que nos fazem um. Quando há certa incompatibilidade, por exemplo, um tem QI de 140 e o outro 85, não há nada que mude. Falamos sobre aceitar e há várias coisas que você simplesmente tem que aceitar. Mas a comunicação pode ajudar, se é isso que você quer. Há muitos livros e informações sobre o assunto. Se você trabalhar a comunicação do relacionamento, poderá adquirir as ferramentas necessárias para trabalhar o relacionamento. Há outros tópicos sobre comunicação e família que eu ainda não mencionei, mas que serão abordados no nosso próximo estudo. Portanto, gostaria de compartilhar com você. Lhe espero para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.